Faz sinal por dentro. Faz. Agora entrou. Entrou Marcelo. E aí, meu querido? Aí, meu querido Marcelo, companheiro dessa grande jornada, nós estamos com uma certa dificuldadezinha aqui de internet, mas agora eu acho que está tudo ok. Está me enxergando bem? Bem, enxergando bem, bem. Exatamente como tu é. Que bom, toda a sua saudade de ti, daquela família maravilhosa que tu tem, esses filhos lindos e queridos, que tu Obrigado. cuida com tanto carinho e amor. Hoje, Obrigado. claro, te convidamos para fazer essa live, tu tem liberdade de escolher as tuas perguntas, se quer responder, eu vou fazer umas perguntas que eu escolhi antecipadamente que o pessoal me pergunta e eu vou te passar para ti. Mas se não quer responder, não responde, tem toda a liberdade, a tranquilidade de estar em casa falando, como um milhão de amigos e companheiros, e nós somos muito felizes por esses companheiros, amigos que estão sempre juntos, nos dando a qualidade, o amor e o carinho, nos impulsionando sempre pela dedicação que eles têm pelo SERI e nós por eles. Por isso, a Candinha vai te dar boa noite, vamos abrir nossa live. Oi, meu querido Marcelo. Oi, que bom te ver. Da mesma forma. Ao vivo e a cores. Boa noite a todos. E antes de mais nada, bem, graças a Deus. Bem-vindo a esse trabalho dessa noite. É um prazer muito grande. Da mesma forma. Agradeço. Com todo o coração, com todo o carinho. Da mesma forma. Tá? E assim, Marcelo, nessa alegria desse encontro, através das máquinas, do telefone, vamos iniciar as nossas perguntas, que o pessoal sempre tem curiosidade. Tu como palestrante, tu como professor da escola, que ensinou tanta gente, tanto carinho teve para todos. Que isso, seu eterno aluno. Que se formaram naquela grande casa. E hoje, então, vamos fazer umas perguntinhas para a pessoa certa, Marcelo Só. Querido, a primeira pergunta eu vou te perguntar, pode me responder como tu quiser, o que é o Espiritismo? O que é Espiritismo? Espiritismo. Então, Paraguaçu, eu desde muito cedo, através da minha mãezinha querida, eu tive a oportunidade de ser apresentado ao Espiritismo. Mas até então não me interessava a fundo de estudá-lo, né? Como é na atualidade. O Espiritismo, para mim, ele é uma doutrina filosófica, baseada no autoconhecimento e na reconstrução íntima. Por que eu digo reconstrução íntima? Quando nós dissemos que é na reforma íntima, parece para mim que a reforma íntima é uma coisa paliativa. Parece que eu vou pegar aquela parede ali, vou passar uma tinta, ela vai ficar novinha, mas daqui a pouquinho ela vai ter que ser pintada de novo. Então eu gosto de reconstrução. Por que reconstrução? Porque reconstrução a gente faz com toda a bagagem que a gente já vem adquirindo ao longo do nosso período de vida. Então os alicerces são melhores, são mais fortes, e a gente pode reconstruir uma nova casa, uma nova moradia, um novo lar. Que bonita a resposta, é isso aí. Se alguém quer mandar perguntas, pode perguntar, que a Candinha está tomando nota, e depois nós formulamos a pergunta. Então, gostei da tua resposta e vou fazer outra. Pode ficar à vontade. Existem espíritos que se ligam a uma pessoa em particular para protegê-la? Sim. Espíritos que ficam fixados num? Sim, existe. Porém, aqui cabe uma vertente de atenção nisso. Aqueles espíritos que partem com aquela coisa de que estão muito ainda endurecidos e não tendo aceitação da sua passagem, eles podem fazer isso tentando ajudar e acabar prejudicando, né? Mas sim, existem espíritos que se fixam a nós para nos proteger, para nos amparar. São os nossos anjos de guarda, os nossos guardiões, né? Melhor dizendo. E eles podem sim fazer essa atividade, vamos dizer assim, já que estão aptos a fazê-la, né? Tem a permissão da espiritualidade maior e de Deus,
para poder fazê-la desta forma. Mas existem sim. Eles fazem isso, às vezes, conscientemente, sabendo que não vão nos prejudicar, e, infelizmente, às vezes, quando não temos ainda o conhecimento, que muitas vezes ocorre, pode acontecer desse espírito querer nos proteger, mas acabar, por uma função ou outra de desconhecimento, acabar nos prejudicando. Às vezes eles sabem que estão nos prejudicando, sabem e continuam. Isto. Porque o que cabe aqui frisar também, Paraguaçu? Desculpa que a minha câmera está tremendo, eu não consegui deixar meu telefone ainda numa posição boa. O que cabe aqui a gente frisar? Eles são muito apegados ainda. Por exemplo, um pai, né, quando parte, não quer deixar os seus filhos, né? Por mais desprendimento que ele tenha, vai haver aquela saudade. Só que existe aquela consciência de não ter o egoísmo de querer ficar preso e ficar prejudicando alguém. Quando não se tem esse conhecimento, esse espírito pode sim acabar prejudicando. E mesmo sabendo que está prejudicando, não ter como, porque às vezes ele fica tão apegado que ele não tem como se livrar disso. A vontade dele é muito maior de ficar, mesmo sabendo que está prejudicando, do que partir e deixar aquele ser que ele tanto ama livre. Vamos dizer livre entre aspas, né? Então, por isso que é importante situar, ou sublinhar esse pensamento assim no reforço de dizer, não devemos então chamar aqueles parentes que foram, que às vezes também estão em situações difíceis, estão evoluindo, estão entendendo, às vezes nem sabem que morreram, estão muito perturbados, e nós conversamos, fulano, é um hábito de frase que nós temos. Lembrar é uma coisa, chamar é outra. Lembrar, isso é o sentimento que temos, não vamos terminar assim de repente, nunca. Vamos manter esse amor. Mas é importante isso que tu falou, entendi. Tu sabe, Paraguaçu, que é muito importante a gente saber que assim, nós temos que realmente provar nesse momento que a gente ama, deixando que eles estejam libertos do nosso egoísmo de querê-los aqui perto, né? Muitas vezes a gente tem esse egoísmo de querer ficar perto e eles estão sofrendo também da mesma forma. Então, cabe a nós o quê? Aquela oração fervorosa para que eles também se desliguem isso e possam seguir livre o seu caminho. Como é importante tu falou na oração. Essa oração, quando nós fizemos com fervor, com saudade, pedindo a Deus que o ajudem, aqueles que foram parente ou conhecido ou qualquer ser, espírito, nós estamos ajudando muito esse espírito. Com porque certeza. Isso aí entra com uma força, com uma lembrança que ele fez a sua passagem na Terra, quando estava, pelo amor que temos, ele deixou no coração de alguém a saudade. Então, ele se sente, digamos assim, capacitado de se entender, dizendo, eu fiz e resgatei o amor, entendi o amor, passei o amor. Então, é uma coisa muito grande, né? Isso é maravilhoso. Com certeza. Agora, outro Roberto, qual é a missão desses espíritos protetores? Qual é a missão deles? Missão desse espírito? Sim, existe, lógico. A missão do espírito protetor é poder justamente amparar, né? Já diz por isso, é espírito protetor, ele vai intuir esse ser a quem ele está fazendo essa tarefa, vai amparar nos momentos difíceis, né? Onde nós muitas vezes nos encontramos perdidos em certas atitudes nossas, e esse é o momento que eles nos amparam. É importante frisar nisso, que por mais que eles nos protejam, ou que eles estejam nos intuindo, eles não têm a capacidade de se intrometer nas nossas ações, né? As ações são tomadas por nós, porém, eles nos intuem a ponto de que possamos fazer o correto, de fazer o certo. Mas quando não fazemos, infelizmente, eles não têm o que fazer a não ser nos apoiar, sempre. Bacana, interessante. Então, eles respeitam muito o livre-arbítrio nosso, isso? Com certeza, porque é o único parâmetro que nós temos para Deus. Deus não fica nos julgando
ou estabelecendo regras para que a gente simples assim, ó, tu tem que evoluir de tal ponto, se tu não evoluir nessa encarnação. Não. Deus nos dá o livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio para saber exatamente o que é que nós estamos fazendo e o que é que nós vamos proporcionar a nós mesmos numa atitude futura, numa vida futura. Se nós queremos algo bom, nós temos que ter algo bom no momento em mente para poder fazer o bem às pessoas. Esse é o livre-arbítrio. Tu falou uma coisa em mente. Quer dizer, nós criamos na mente o desejo, o pensamento de concluir ou fazer alguma coisa, certo? Comenta. E esse pensamento veio induzir, nos induz, criar uma energia, uma força, e que nós vamos chegar o máximo, fazermos ou chegar o máximo mais perto possível daquilo que vamos pensar, né? Exatamente. Exatamente. É exatamente assim. Muitas vezes nós viemos com uma certa dificuldade de praticar o bem, por exemplo. Né? Nós ainda somos aquelas pessoas muito fechadas, porque nós temos medo de que, praticando o bem, as pessoas pensem diferente de nós. Elas fiquem dizendo assim, não, esse cara não é bom, ele é bobo. Então, a gente, às vezes, fica meio restrito a fazer boas atitudes. Mas isso a gente precisa também trabalhar, porque não é ao homem que nós estamos servindo. Né? Ele está servindo de instrumento para que a gente melhore. Agora, cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio, fazer o bem. Se nós queremos o bem entre nós, nós precisamos também fazer o bem da mesma forma. Tão bonito. Durante o nosso sono, quando o nosso sono, a alma que está do nosso lado, ele reposa, dorme, junto com o nosso corpo físico, o espírito e a matéria, a nossa alma, tu está falando? A nossa alma. Quando Sim. nós dormimos, ela dorme também ou não? Sim, não. O que acontece, Paraguaçu? Nós precisamos saber que nós somos espíritos vivendo uma experiência física. Então, essa parte física, ela precisa de repouso, ela precisa descansar. Mas a parte espiritual, não. Este é um momento, a noite é muito longa, e este é um momento em que o espírito se desprende do corpo físico, e aí depende muito da nossa evolução, do nosso grau de evolução e daquilo que pensamos e sentimos, para que esse espírito se desprenda e vá realizar as tarefas que ele necessita. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui para aprender. O nosso espírito também veio para aprender. Lógico que quando ele está solto, vamos dizer dessa forma, do corpo físico, porque ele ainda fica ligado ao fio de prata, né? Quando ele está mais solto do corpo físico, como muitos dizem, essa prisão, né? Eu não gosto de usar isso, porque se fosse uma prisão, Deus não nos daria, com a sua bondade e o seu amor. Então, isso é uma coisa que o espírito desprende do corpo físico para poder fazer as suas viagens astrais. Então, depende muito daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos vivendo, para ir aos lugares afins com as nossas atitudes, para que a gente possa aprender e evoluir, trazer isso na consciência, para quando acoplarmos novamente no corpo físico, o corpo físico também saber vamos botar assim, numa regra de equilíbrio, fazer com que isso consiga fluir dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Também amadurecer a nossa parte física. Bonita a resposta, gostei. Então, quando nós dormimos, ele sai passear, nos deixa deitado numa cama. Ele vai passear. Ele vai passear. Muitos não lembram, né? Muitos não lembram. Eu sou um cara muito difícil de lembrar, mas eu sei que tem pessoas que lembram exatamente aquilo que fazem. Os lugares que vão, que estão volitando, que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo, que estão fazendo resgates, que estão aprendendo, que estão tendo aulas, cursos. Eu, infelizmente, não consigo lembrar de nada, mas respeito muito a vontade do nosso Pai Maior e o seu tempo, né? Porque o tempo dele depende muito daquilo que eu estou aprendendo, da maneira como eu vou poder sair e não fazer bobagem também, né? Ele deve se encontrar com aqueles amigos nossos, parentes, que foram, né? Matar a saudade. Exato, exato. Dos antecedentes, vamos lá, é uma maneira de, conforme o que nós estamos sentindo, né? Vamos dizer, a gente fala em perda, mas não é uma perda, né? É um afastamento momentâneo, né? É um afastamento de momento. Quando nós temos a consciência de que aquele espírito partiu
para que possa, de repente, preparar o nosso caminho para quando nós também partirmos, esse é o momento que nós conseguimos até ter permissão de ir a eles e matar a saudade. Muitos conseguem fazer isso, mas a gente precisa ter isso dentro do nosso coração e da nossa mente. Tem que ter um equilíbrio de amor muito grande para que a gente saiba que eles precisam ficar bem, nós também. Porque seria uma coisa muito gostosa tu abraçar um pai, uma mãe que já se foi, e na hora de tu voltar, tu querer voltar, né? Tu já deve ter escutado isso bastante. Então, a gente precisa ter consciência de que isso também é um abraço momentâneo, nós matamos a saudade e depois praticamos nossas tarefas e voltamos. Que bom, que bom. Que maravilha. Agora vamos, a vida social faz parte da nossa natureza ou nós que estamos no meio social e convivemos? Ou se faz uma necessidade? Sim, a nossa vida social, como diz a palavra, a nossa vida em sociedade, ela tem de, por exemplo, nos momentos de hoje, ter um pânico muito grande entre todos, né? Pela situação que nós estamos vivendo. Mas a semana passada, inclusive, tu disse o grande remédio que nós temos para isso, né? Que é a prece, a oração. A prece e a oração nos deixam imantados contra todo e qualquer tipo de coisa que venha nos prejudicar. O importante é que, como eu participo do grupo de estudos do CAPRA na segunda-feira à noite, o CAPRA gosta muito de falar que nós precisamos ter imunidade espiritual. A imunidade espiritual requer vitamina A e a vitamina G, que ele inclusive até colocou hoje no grupo. Vitamina A de amor e a vitamina G de gratidão. Nós precisamos ter amor e gratidão por aquilo que nós temos. E quando nós falamos em natureza, o homem está causando um grande dano à natureza. A vida em sociedade está fazendo com que, logicamente, que não são todos, não podemos colocar todos no mesmo patamar, vamos dizer assim, mas infelizmente nós estamos prejudicando muito o meio natural em que estamos vivendo, e então anda acontecendo todas essas catástrofes que a gente anda presenciando, né? Inclusive aqui teve uma há poucos dias atrás, que inclusive foi onde tive bastante medo, né? Daquele ciclone bomba que eles chamaram. Eu vou te dizer que eu fiquei com bastante medo, mas rezando e tendo fé a Deus que nada acontecesse, né? Mas sim, a vida social, sim, ela faz muita parte da natureza e, infelizmente, nós ainda não estamos tendo consciência de que nós precisamos melhorar muitíssimo a nossa capacidade de absorver as coisas e de fazer com que o mundo se atualize e fique cada vez mais atualizado, mas preservando essa parte boa, porque esse nosso planeta é tão lindo, né, Paraguaçu? Deus deu um planeta tão maravilhoso para a gente conhece tanta coisa bonita, que a gente tem que manter isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que virão depois de nós. Então, a gente precisa se apegar nisso para que as coisas tendem a melhorar, tanto na parte social quanto na parte natural. Sabe que eu te contar uma coisa. Um dia eu conversando com a espiritualidade sobre mais ou menos isso. Eu digo porque nós estamos na Terra, nós temos tentação, pensamentos e mil coisas que podem, às vezes, nos desviar do caminho de prece religioso. Aí eu digo assim, se eu pegar um barco, for por uma ilha, só eu, enorme de uma ilha, viver o resto da vida na ilha. Quando eu voltar, não tem castigo, não tem nada, porque eu vou virar tipo um ermitão santo. Eles olharam, entenderam a pergunta e me olharam e responderam o seguinte: a hora que tu pisar na ilha, para de contar o teu tempo da terra. Não vale, não contas, ficas me devendo esse tempo. Então, nós temos que realmente estar em sociedade para poder estar em prova, atenção, exatamente isso que vivemos, é isso que eles querem que nós propomos através desse meio social, consigamos vencer, cumprir o nosso resgate de amor que prometemos. Com certeza, com certeza. Então, tudo isso. Vamos lá. As dificuldades da vida terrena, sempre a punição das faltas cometidas, são na existência atual. Isso aí, essas faltas nós pagamos na própria vida agora ou não?
As nossas faltas. Cometi um erro, eu pago. Geralmente, nós temos lá a nossa cadernetinha, que quando nós viemos, nós já estamos lá no SPC, lá, né? Quando nós chegamos, nós já assinamos a caderneta do SPC. Então, lá já tem Estamos faltas, em né? dívida. Então, as nossas dívidas já estão lá. E eu acredito muito, Paraguaçu, que as dificuldades que nós passamos aqui são de vidas passadas, certo? Porque trazemos aqui já a bagagem pronta para isso. O que nos faz ter a permissão do Pai para que viemos com essas bagagens? Exatamente a possibilidade para que a gente possa fazer, de repente, de uma coisa errada que eu fiz, fazer a coisa totalmente inversa, né? Mas, geralmente, essas dificuldades que nós passamos não são dessa vida. Isso aqui nós estamos plantando agora e vamos colher depois. As pessoas dizem assim, aqui se faz, aqui se paga. Talvez não seja uma regra, não é uma coisa como uma receita de bolo, que tu tem que colocar 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar e tal, mas, geralmente, as dificuldades que nós passamos aqui, neste momento, são coisas que nós já trazemos de outras existências, para que nós possamos aqui agora fazer com que elas se dissipem, e aí sim, lógico, não exista quem não faça o mal, né? Quem possa agir de uma maneira errada, e aí a gente está fazendo com que a nossa cadernetinha para a próxima existência, sim, sofra alterações, e que a gente possa, quem sabe, pegar toda aquela caderneta que a gente, quando veio para cá, quem sabe eliminar metade daqueles problemas lá. Que bom, que bom. Essa oportunidade que nos dão é ótimo, então, né? E dessa forma, através de prece, religião, prática evolutiva, caminhada na Terra, estamos nos encontrando, conseguindo alcançar muito o nosso objetivo, da nossa causa, da nossa existência aqui na Terra. Verdade. Existe alguma utilidade em rezar para os outros, pelos outros? Opa, nossa, se nós temos uma grande utilidade em rezar por nós, é aí que nós chamamos caridade. Porque assim, quando nós estamos dentro do centro espírita, é muito fácil nós sermos caridosos, né? Nós temos todo um ambiente propício a isso, nós temos toda a proteção da casa, nós temos a proteção dos mentores do trabalho, então lá estamos praticando a caridade, ok? Mas a verdadeira caridade é quando nós estamos fora de lá. Se nós passamos por alguma situação na rua, por exemplo, que nos chama a atenção, esse é o momento de fazer uma prece por aquela pessoa. Uma discussão de trânsito, por exemplo. É o momento que tu pode fazer uma prece, para que aqueles irmãos entrem em sintonia e para que um espírito bom de luz chegue até ali naquele momento e apazigue tudo. E passe tudo. Fique bem. Se houve danos materiais, ok, que a gente se resolva mais tarde, mas se não houve danos físicos, que a gente possa levar adiante. Se a gente encontra um irmão caído no chão, é o momento da gente poder fazer o bem, de fazer a caridade através de uma oração. Então, a oração, se ela já tem um poder muito grande para nós, imagina quando nós fazemos alguém sem interesse de retorno. Essa é a melhor parte. Quando nós fazemos alguém, porque às vezes nós fazemos para nós com o interesse de que aquilo faça bem. Eu vou rezar a Deus hoje porque eu quero que ele me dê um carro 0 quilômetro e tal. Uma suposição, lógico, né? E Deus não está nem aí para o teu carro 0 quilômetro, isso é merecimento teu. Mas daí nós fazemos uma prece para que alguém adquira alguma coisa para Paraguaçu, sem nós termos interesse nenhum nisso, sem nós recebemos absolutamente nada, digo financeiramente, mas moralmente nós vamos adquirir uma bagagem tão grande, uma luz tão grande, vai nos trazer um benefício tão grande, isso que nós estamos fazendo pelo nosso próximo, que isso para mim sim é a verdadeira caridade. Pode ser que eu esteja errado, mas da maneira como a vida tem me ensinado, eu acredito que é dessa maneira que funciona. Verdade, isso aí, eu também acho que é assim. Eu acho que a prece que fizemos, com amor, com carinho, com desejo de alcançar aquilo que estamos pedindo para alguém ou outro, evidentemente que vai ser alcançado. Deus vai facilitar, Deus vai ajudar, o Pai vai melhorar as coisas. E Paraguaçu, e a gente está vivendo um momento tão propício para isso, né?
Porque, por exemplo, o nosso centro espírita está com as portas fechadas, né? Mas toda quarta-feira o pessoal se encontra através das redes sociais, através do seu grupo de Claro. estudo. Às E o que 21 que horas, faz? amanhã às 21 horas, formar uma Exatamente. grande cadeia do SED, uma grande Exatamente. corrente O que fazem? universal, fraternal, de amor e de carinho, para com todos que precisam, às vezes mandam muito recado, pedindo Exato. ajuda. Então, ali é o nosso trabalho fraternal geral do próprio SED. Isso é Então, maravilhoso. então tu vê o poder que a oração tem, porque o que é esse encontro, essa reunião de pessoas? É a oração. É a oração que nós fazemos pelos outros, pedir o bem para os outros, para a humanidade. E nós estamos inclusos na humanidade. A sociedade é uma única. Acredito que essa situação toda que se criou veio para que a gente possa aceitar que a sociedade é uma só. Não importa pobre, rico, não importa branco, preto, amarelo, a sociedade é uma única. E a gente precisa fazer com que isso comece nessa tendência de cada vez melhorar mais, nesse sentido. Que bom, que bacana isso. Agora nós vamos fazer uma pausa aqui, um pouquinho, que é a hora dos patrocinadores, comercial nosso. Com Agora, certeza. e nós vamos fazer uma pergunta para ti, tu responde depois. Tá. Basta não praticar o mal para agradar a Deus, assegurar um futuro melhor? Não faço mal para ninguém, só isso. Agrado a Deus e asseguro um futuro melhor. Me responde depois se tu quiser falar. Ok? Então, agora vamos falar do SED e todas. Vamos falar do SED. O início sempre, terça-feira, às 19h30, falava e convidando sempre alguém tão interessante, importante no nosso meio, pelo carinho que temos por vocês, por ele. E nós temos, quem quiser cooperar, continuar cooperando, fazendo esse atendimento, nos ajudando a mantermos a casa fechada, mas aberta, porque estaremos esperando vocês, daqui a um tempo vai abrir, vamos melhorar a situação. Site do SED, sed.com.br, onde temos a vaquinha, quem quiser cooperar com o valor que quiser, nós temos, porque as nossas contas não param, estamos sempre mantendo as contas, e todas as sextas-feiras... Ok. E todas as sextas-feiras estamos abertos, a partir das 15 horas até as 20 horas no SED, a secretaria, o brechó, recebendo roupa, recebendo aquilo que vocês querem doar. Não precisa nem descer do carro, porque tem uma equipe na frente para pegar aquilo que vocês querem doar, alimentos para nós fazer a continuação daqueles ranchos que nós estamos sempre doando. Então, continua, de certa forma, o nosso atendimento. Tem alguém querendo comprar algum floral também, tem alguns ainda que pode ser vendido. E assim, estamos agradecendo a vocês que estão nos dando essa qualidade, esse amor que vocês estão nos assistindo. E agora, com o meu querido Marcelo Só, fizemos uma pergunta: basta não praticar o mal para agradar a Deus e assim assegurar um futuro melhor? Foi essa a pergunta que eu te fiz. Olha só, Paraguaçu, não basta apenas não fazer o mal. Nós precisamos fazer o bem, porque o bem que agrada a Deus. Quando nós achamos que estamos não fazendo o mal, nós paramos no tempo. Tu agora há pouco disse que se tu fosse para uma ilha e tal coisa, a espiritualidade te disse que ali parou o teu tempo. Então, é como se fosse um tempo perdido. Porque às vezes a gente querendo fazer o bem, a gente faz o mal. Invariavelmente, às vezes tu acha que tu está ajudando alguém e infelizmente tu não consegue ajudar da forma como uma pessoa queria. Isso acontece com Deus, né? Às vezes Deus vai ajudar as pessoas de uma maneira e a gente não enxerga dessa forma e acha que ele está nos prejudicando de uma certa forma. Lógico que não. Mas então, o que agrada a Deus é o bem. É o bem que nós fazemos a ele. O bem a nós
de ter a consciência de que nós precisamos melhorar, levantar e agir, agir como otimistas, né? A gente precisa levantar e agir, parar de sentar e ficar vendo o cavalo passar encilhado, agindo como pessimista. A gente precisa ser sonhador. A gente precisa ser sonhador, a gente precisa sonhar ainda. O nosso querido John Lennon escreveu a letra de uma música chamada Imagine, né? Onde ele citava ali que haverá ainda uma humanidade única, onde todos se amarão e todos aceitarão a si como são, da mesma forma. Não haverá mais fronteiras nem países. Então, o bem é isso, é a gente transformar o mundo num mundo único e num mundo melhor. Não adianta apenas não fazer o mal, sentar e não fazer o mal a ninguém. Tu vai estar fazendo o pior mal que existe, que é a ti mesmo. Se tu parar para pensar, o que tu está fazendo aqui? Tu veio aqui para sentar e ficar olhando a procissão passar, como dizem os antigos, ou tu veio aqui para levantar e agir, mesmo que erre, a gente precisa levantar, agir e fazer o bem. Porque a gente pode até errar, mas daqui a pouco a gente vai começar a acertar, a experiência, a vivência vai nos trazer coisas boas e a gente vai começar a acertar muito mais do que errar. Isso é que agrada a Deus, mesmo que tu erre, mas que tu levante e que tu faça o bem para alguém. Muito importante. Você falou uma coisa que não haverá fronteira, não haverá, vai ser bandeira única no mundo e todos vão se reconhecer como irmãos. Eu já estou achando até, quando tu falou, eu me lembrei do exemplo que está acontecendo agora. Todo mundo está atrás de uma vacina para ajudar o próprio mundo. Tu pode ver que já não é mais egoísmo, já não é preocupação comercial, eu acho. Pode ser que seja, eu não sei. Mas, a princípio de quê? De parar, acontecer, dar a vacina, facilitar o mundo parar e sobreviver. Então, acho que já estamos caminhando, de certa forma, já não tem fronteira para a doença, já não tem fronteira para o remédio. Todos únicos, pensamento, todos envolvidos, dedicados, abnegados cientistas, baixado no microscópio, tentando achar a solução. Isso, de certa forma, é a caminhada para aquilo que tu fala que não é tão longe como diz John Lennon. E um dia nós vamos ser irmãos mesmo, uma irmandade, vamos todos estar, de certa forma, iguais, situação, não tem orgulho, não tem vaidade, porque tu falou muitas coisas em bens materiais. A gente, às vezes, fala muito bem material e sempre tem aquela pergunta que já me disseram, que aquilo que nós vamos não tem gaveta para levar nada, nada. Que é da terra, fica na terra. Vamos levar, sim, esses momentos, o sentimento, o amor, o carinho, as boas lembranças de um mundo e desejando que esse mundo seja muito melhor no amanhã, ao despertar de um novo sol, como hoje, possamos ter muito mais esperança, de sentimento, sem medo, de olhar para a família, achar que um dia eles vão na nossa frente. Isso é chato. Vamos fazer outra pergunta. Quando nos acontece uma coisa boa, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer ou não? Não precisamos. Uma coisa boa. Vamos agradecer aqui. É uma coisa assim, a gente tanto precisa agradecer, sim, mas em primeiro lugar a Deus, porque sem a permissão dele nada existe. Não existiria graça alguma que nós alcançamos sem a permissão dele. Aí vão perguntar assim, tá, mas tu não disse que a gente tem que lutar e batalhar, se a gente for bom, vai sim, mas acontece que é aí que está o mérito da coisa. Alcançar a graça através do trabalho, da evolução. Então nós temos que agradecer a Deus em primeiro lugar e sim, agradecer aos nossos espíritos protetores, porque eles serviram de instrumento para isso também. Eles foram os agentes para que isso também acontecesse. Então é importante a gente ser grato a eles, mesmo que eles saibam. Por exemplo, Deus sabe que tu vai estar sendo grato a ele, mas é importante tu verbalizar, é importante tu soltar ao mundo, não só soltar palavrões,
pessimismo, porcarias. É importante tu soltar coisas boas ao ar para que isso possa se unir a outras coisas boas que estão sendo soltas no ar e isso criar uma grande corrente positiva, que é o que a gente precisa tanto, né? Nós só criticamos, nós só falamos mal dos nossos governantes, dos nossos políticos e tal. Mas onde é que está a nossa parte nisso tudo? Nós não precisamos também fazer aquela caridade que nós falamos agora há pouco, da oração ao próximo? Eles são o nosso próximo. Então é importante que quando nós alcancemos alguma graça, é importante a gente saber o porquê que nós alcançamos essa graça e sim verbalizar isso a Deus e aos nossos protetores da mesma forma, para que eles também se sintam contentes e saibam que a gente está sendo grato por aquilo que nós adquirimos. Isso é bom. Agradecer a Deus e ao mundo espiritual que, de certa forma, está nos influenciando, nos ajudando, amparando. Isso é impressionante, maravilhoso. Eu acho que sempre devemos agradecer a toda essa espiritualidade que caminha junto, lado a lado, sempre do nosso lado, nos carregando muitas vezes quase no colo. Com certeza. Eu acho o mundo perfeito que está em nossa volta. As imperfeições que nós acentuamos é que nos aborrecem aqui na Terra. Existe uma pergunta. Eu não sei se a Candinha já tomou nota de uma pergunta. Os espíritos têm alguma influência sobre os acontecimentos da nossa vida? Eu acho que é parecida a resposta. Sim, sim, lógico que sim, lógico que sim. É importante frisar até que sim, porque os bons espíritos têm uma influência muito grande sobre isso, né? Eles nos circulam, nos orientam, nos resguardam, né? Então, eles têm uma influência muito grande sobre nós, sim. Importante é saber que nós precisamos manter a nossa saúde mental e espiritual em dia para que nós possamos manter bons espíritos do nosso lado. Porque se não forem bons espíritos, eles também influenciam de uma forma negativa. E aí que nós procuramos muitas vezes, né, o centro espírita, atrás de uma oportunidade de melhorar. Mas, enfim, o centro espírita existe para isso mesmo, para que a gente possa chegar lá e ser absorvido com todo amor e carinho e acolhimento, como é o caso do nosso CELI, da forma como muitos de nós chegam até o CELI e da forma como evoluem através do tempo. Isso é muito importante. Eles estão junto de nós, mas muitas vezes eles não agem porque eles precisam que nós possamos agir por si mesmo, apesar deles nos ampararem com todo amor e carinho, mas eles não podem tomar as atitudes por nós. Isso somos nós mesmos que fazemos. Mas eles influenciam, sim, de uma forma muito grande. Eu acho que eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Mas eu acho que eles têm uma influência muito grande sobre nós. Até sobre, digamos, a defendermos, a intuição, é que nós nunca queremos ouvir, parar para ouvir. Eu acho que temos que seguir aquilo que eles falam em termos de tipo de intuição. Não vai por ali, para, vai mais tarde. Exato. Né? Eu acho que temos que seguir um pouco, não ouvir o nosso eu interior, que possam eles compreendermos, nós entender e compreender eles melhor. Isso é importante. Com certeza. Então, uma pessoa está aqui perguntando, ela quer saber, podemos saber dentro de nós que estamos no caminho para a reforma íntima certa? Ela perguntou agora. É importante saber exatamente da maneira como a pessoa está. Quando nós aprendemos que as situações que Deus deixa que aconteçam em nossa vida não são castigos, mas sim oportunidades para que a gente possa crescer, nós já estamos começando a ver que nós estamos na reforma íntima que precisamos. Como eu te disse, né, eu gosto muito de falar na reconstrução íntima. Então, uma reconstrução ela só é possível a partir de um novo alicerce. Se nós estamos aqui, e se nós sabemos que essa não é a nossa primeira existência, se nós estamos aqui muitas vezes para provas, que este ainda era um planeta de provas e expiações, né? Nós estamos entrando na nova geração de regeneração. As coisas irão mudar. Mas para que nós possamos reconstruir o nosso lar, o nosso castelo,
nós precisamos fazê-lo com pedras de fundação muito fortes e firmes, para que a gente possa fazer de uma forma muito amorosa todo este caminho, e aí sim nós vamos endereçar isso a Deus da forma como, não como castigo, mas como situações que vão nos polindo no dia a dia, vão nos melhorando, né? Não existe facilidade em nada. Deus nunca prometeu facilidade para alguém. Se ele tivesse prometido isso, ele não teria mandado o seu filho mais fiel até nós para acontecer o que aconteceu com ele. Então, facilidades não existe. Existe sim a sintonia para que tu consiga ver que as coisas que acontecem na tua vida são para o teu aprimoramento, para a tua evolução espiritual. A partir do momento que nós conseguimos ver isso, quando nós conseguimos ver que uma pandemia que está acontecendo no nosso mundo só vai nos afetar se nós tivermos medo ou se nós entrarmos em desespero, nós temos que acreditar em Deus. Este é o nosso momento de acreditar e de mostrar a Deus a nossa fé. Nós precisamos mostrar a este problema o tamanho do nosso Deus e não mostrar a Deus o tamanho do nosso problema, porque Ele sabe cada fio de cabelo da nossa cabeça que cai. Então é importante que nós possamos verbalizar isso a Ele e transformar toda essa situação que está neste momento atingindo ao planeta todo numa situação para que nós possamos evoluir, que isso possa servir de trampolim para que a gente possa evoluir e aí sim fazer a nossa reconstrução íntima, que é muito importante. Bonito. Uma pessoa por si, sozinha, pode afastar os maus espíritos, se tiver igual? Acabei quase que dando a mesma resposta, né? A partir do momento que a pessoa sabe que as coisas que lhe acontecem, por exemplo, quando tu chega num centro espírita, tu recebe os atendimentos e lá dizem que tu é médium. O que é o médium? O médium é o mediador das energias. O que nós fazemos? Nós levamos, por conta da espiritualidade, muitas vezes os irmãos até a casa para que sejam atendidos. Eles enxergam em nós uma certa luz, um pouco diferente daquelas que estão acostumados, para que a gente possa levá-los até lá. Então, nós começamos, por si só, melhorando passo a passo. Mas é importante, nós precisamos querer isso. Nós precisamos querer afastar esse mal. Porque eu costumo dizer que se Jesus Cristo encarnasse agora na nossa frente e oferecesse ajuda, e a gente não quisesse, não adiantaria nada. Ele precisa do nosso querer, ele precisa do nosso amor para querer. Ele precisa com que a gente consiga olhar para dentro de si mesmo e ver a grande potência que nós temos dentro de nós. Porque quando nós somos criados com todas as ferramentas e com todas as possibilidades de fazer a evolução perfeita que nós precisamos neste momento. Então, nós podemos sim, por si só, afastar esses maus espíritos, por nossa própria conta. Basta ter fé, esperança e continuidade no amor. E amor. Vejo todas as palavras que resumem, geralmente falam em amor. Com certeza. Uma força que existe dentro de nós, o sentimento chamado amor. E também é fácil saber, porque nós temos aquela historinha. Tu gostaria que fizesse para ti o que está fazendo para os outros? Então. Faço. E fala da caridade, não existe salvação, então emendamos, colamos uma resposta na outra, e dentro dessa caminho de sentimento a gente se analisa. No livre-arbítrio que temos, é fácil entender se estamos no caminho certo. Tanto é que Jesus veio nos trazer esses 2 novos mandamentos, que englobam todos os outros, né? Ama teu Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Pode ver que o que em comum tem nas 2 leis é o amor. Então, o amor é que rege tudo. Ele é a personificação do amor, né? Jesus é tudo de bom, é amor puro. Então, é a base de todos nós. O amor sempre eu digo que a gente constrói. O amor não é aquilo. Depois de construído, as coisas ficam mais fáceis. Sim. Depois que tu aprende a desenvolver o sentimento amor, tu começa a ver que todo mundo tu gosta. Tu sente bem. Como muita gente para mim, eu não tenho amigo. Eu me dá vontade de rir.
Eu digo assim, tem porta na tua casa, abre a porta, quem tu enxerga? O pessoal caminhando, teus amigos. Tu está na terra igual a ele. Não tem diferença. Exatamente. Então, somos iguais. A intelectualidade é outra coisa. Sim. Médico, Não cientista, consigo. tudo bem. Agora, fora do teu trabalho, é igual. Somos todos unidos pelo sentimento de irmandade, de igualdade. Então, está cheio de amigos. Tem muitos, milhares, milhões de amigos. Com certeza. Então, não precisa nunca dizer assim, não tenho amigo. Fora aquele que a gente não consegue Tem os ver, mais íntimos, tem os mais íntimos, que tu escolhe e tem esse caminho de tu poder confidenciar várias coisas. Mas isso é outra coisa, tu escolhe o teu caminho. De onde vem as semelhanças morais que existem muitas vezes entre o pai e o filho? Vem pelas afinidades, né? Vem pelas afinidades de almas afins, perdão, onde ali compartilhamos, de repente, em outra existência, este amor, né? Então, trazemos para uma nova vida esse novo sentimento. Na maior parte das vezes, algumas aí precisa ser estudada uma a uma, vão dizer que não. Ah, mas existem pais que não se dão bem com os filhos, lógico, mas daí já é uma outra coisa. A pergunta que tu me fez, de onde existe afinidade, né? De onde existe essa igualdade, esse amor, essa reciprocidade. É uma coisa muito maravilhosa, porque assim, ó, nós precisamos amar aqueles que estão junto de nós. A afinidade vai se dar através daquilo que nós possamos emanar ao nosso próximo. Não importa se nós estamos amando e sendo amados, pois inclusive na oração do nosso padroeiro da casa, lá diz, né, que eu possa amar para ser amado, que eu possa compreender para ser compreendido. Então, eu preciso saber que tudo precisa partir de mim, em primeiro lugar, e não do próximo. Agora, se o próximo não tiver reciprocidade para comigo, eu preciso saber que aos olhos de Deus eu estou fazendo a coisa certa. Mas, geralmente, e é difícil, não haver reciprocidade no amor, Paraguaçu. Eu não falo no amor de casal, de homem e mulher, ou, enfim, nas novas relações homoafetivas. Eu falo do amor aquele em si, tu amar o teu próximo, tu gostar do teu próximo, tu querer o bem ao teu próximo, tu querer que aquele teu próximo tenha o mesmo espaço ao sol que tu quer para a tua família, para os teus filhos. Isso é amar ao próximo. Existe um mundo tão grande para que a gente possa ser feliz, todos nós, que não tem por que desejar o mal a alguém. Quando tu está fazendo isso, não é aquele próximo que tu está, é como se tu estivesse pegando um carvão em brasa para atirar no próximo. Vai ferir a ti em primeiro lugar. Então a gente precisa parar e saber. A afinidade entre pais e filhos existe sim. É uma afinidade que nós trazemos de outras vidas. E que, assim, como tu mesmo disse anteriormente lá no começo, amor a gente sempre carrega junto da gente. E esses que a gente ama, amor de pai e filho, tu deve saber porque tu tem uma família maravilhosa também, assim como eu também tenho e tantos outros. E a minha família se formou aí dentro desta casa maravilhosa, tu sabe bem disso. Então, esse vínculo que eu tenho com os meus filhos é maravilhoso, com certeza. É uma afinidade grande que nós trazemos de outras vidas, necessariamente não de pais e filhos, mas um amor que nos uniu de alguma forma. E se não foi desta forma, esta é a maneira e a oportunidade que nós temos de fazê-lo nessa existência para que isso se perpetue daqui para frente. Que bonita a resposta. Gostei muito de conversar contigo, mas é verdade tudo que tu falou, sinceridade, sentimento, falando de coração para coração, essa liberdade, a tranquilidade que tu deu às tuas mensagens. Estou muito feliz contigo e estou muito, digamos, sentimentalmente mexido, porque tu trouxe tantas coisas, tantas lembranças dentro da gente, de um passado, de outra existência, falando muito naquilo que é tão fácil. Poder entender essa vida, compreender o amanhã, amando aqueles que também te amam. E se não te amam, porque tu não ensinou a amar os filhos,
família. Então, vamos mostrar afeto, vamos tirar aquele homem guerreiro, antigo, companheiro de guerra, lá de outras existências, que não sorria para não desmoralizar, não dar intimidade. Mas está na hora de mostrar o amor. Vamos mostrar isso, vamos abraçar, vamos beijar, vamos abraçar esse mundo. Querido, felizmente a hora chega, eu queria que tu te despedisse dos muitos irmãos nossos te assistindo, vendo, estão te acompanhando nas tuas respostas, estão crescendo, porque cada vez chega mais gente olhando e vendo como tu tem essa capacidade maravilhosa de explicar para nós as nossas perguntas. Por isso, em nome de toda essa turma, eu te agradeço em meu nome pela escolha maravilhosa que eu fiz, escolher o grande Marcelo. Querido, está com a palavra para despedir. Ok, Paraguaçu. Eu que preciso agradecer. Eu encontrei nesta casa maravilhosa que tu teve, tu e mais 13, né? Tu e mais 12, que eram 13, não é isso? Então, eu preciso agradecer a vocês que tiveram essa bravura de sair de uma casa já renomada e começar lá de baixo uma nova casa. Uma casa onde já há 23 anos de existência, que trouxe tantos encontros. Eu sou muito grato por que eu encontrei a minha família ali dentro de volta. Eu, quando cheguei até lá, fui recebido pela tua esposa, com todo amor e carinho que ela tem, e eu tenho certeza que ela tem esse amor e carinho por mim, pela minha família, e lá eu fiquei. Então, encontrei ali dentro a minha mulher, encontrei ali dentro a minha família, mas encontrei ali dentro amigos, amigos que se levam para a vida toda. Encontrei pessoas que nos ajudam a prosperar na parte emocional, na parte espiritual, na parte emocional, dizendo, né? Mental, melhor dizendo, que eu já falei emocional. Mas, assim, esta casa é o meu lar. É o meu lar. Eu posso dizer que essa casa é o meu lar. Eu não tenho papas na língua, como dizem, quando vou falar do Célio. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho um apego, um amor muito grande pelo Célio, pelas pessoas que lá me receberam, por tudo que eu adquiri, e tenho um agradecimento muito grande pela casa que fez com que eu conseguisse resgatar a minha dignidade através da secretaria. Muitos me disseram, mas só isso? Mas acontece que só isso resgatou tudo aquilo que eu tenho de bom dentro de mim, que eu já estava começando a esquecer. Muitas vezes naquela porta, na segunda-feira, à noite, nesses 3 anos difíceis que eu passei de desemprego, só eu sabia como eu recebia as pessoas ali. Mas Deus e o meu mentor e os mentores da casa estavam me apoiando e me faziam acreditar cada vez mais. E as coisas foram melhorando, melhorando, e a casa me deu a oportunidade de resgatar essa dignidade. Essa dignidade eu jamais vou esquecer que vocês me ajudaram a resgatar. Sou grato a ti, a tua esposa e a Terezinha, que são as partes vivas desse empreendimento que vocês fizeram, e dizer que eu sou todo carinho e amor por vocês, e que Deus nos ajude quando voltarmos, que vamos ter muito trabalho pela frente e que possamos ajudar esses irmãos que vão nos procurar com certeza, e que nós tenhamos a força necessária para ajudá-los, encaminhá-los e fazer com que o amor prolifere e prospere sempre do nosso Centro Espírita querido. Muito obrigado, Paraguaçu, pela grande oportunidade, a todos que assistiram e tiveram paciência. Que Deus esteja sempre conosco e que a gente possa amar cada vez mais. Muito obrigado, querido. Meu querido comandante. Agora, querido, agora a Candinha vai se despedir. Marcelo, fiquei emocionada. Eu gostaria de estar aí para te dar um grande abraço. Sim, tá? Sinto isso. Porque tu é uma pessoa muito especial. Eu sei, tu também. Tu é muito especial. Muito te obrigado. Agradecemos muito por ter aceitado o convite. Muitos elogios aqui. Gostaram muito das tuas respostas. Que bom, que bom. Tá? Muitos elogios. Então, um grande beijo para ti, Marcelo. Muito obrigado. Para ti também, minha querida. Um grande beijo. Fica com Deus. Que assim seja. Conseguisse uma coisa, quase fazer eu chorar na frente do meu telefone.
Imagina que gozado ia ser esse telefone ficar pensando, esse Dá uma rapaz, olhada. quem que ele Eu tô ouviu? mais pagando que Alguma eu tô coisa comendo. triste? Mas não. Tu mexe muito com o sentimento, porque tu fala verdadeiramente de coração, de Falo, com amor. E certeza. quando a gente fala de coração e de amor, evidentemente que emociona quem ouve, se emociona quem acompanha. E eu que posso só dizer, em nome de todos, te agradecer a tua cooperação, o teu carinho, a tua dedicação que tu nos doou e nos doa até hoje, esse carinho, esse sentimento de união, de amor por a casa que tu tens trabalhado junto conosco. Evidente que aquela casa é tudo. Aquela casa significa muito para mim, para ti, para muitos. Com E certeza. muito mais para a espiritualidade que está junto, morando na casa e nos esperando, preparando cada vez mais essa casa para nos receber com amor e com a dignidade do sentimento de Deus. Por isso, digo, a espiritualidade que nos conferiu esse tempo que juntos conversamos, a espiritualidade maior que conferiu o sentimento de estarmos com muitas pessoas ouvindo, conversando. Eu posso dizer para cada um desses um beijo muito grande no coração, um abraço fraternal de sentimento, de união e carinho desse irmão amigo que eu sou e quero ser sempre para vocês, em qualquer situação. Com certeza. Por isso, muito obrigado, Marcelo Só. E a tua família maravilhosa que conhecemos pelo carinho que sempre temos por eles e por todos. E de vocês, que sempre te apoiaram, te deram paz, te deram força para te vencer até as tuas próprias dificuldades. Por isso, recebo o meu abraço e o meu muito obrigado a vocês todos e a Marcelo Só, por essa alegria de hoje poder conversar com esse irmão. Muita luz e muita paz. Até a próxima terça-feira, com o nosso querido irmão Alexandre Ortega. Esse vai ser o nosso convidado, Ortega. É o nosso convidado da semana que vem. É o Até querido. lá, espero vocês junto novamente. Vamos Obrigado continuar essa conversa. Muita paz. Fica com Deus, meu querido. Um abraço.